Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Um excelente domingo para vocês, né? Um excelente domingo para todos que estão me ouvindo. Nessa tarde eu venho aqui ministrar uma mensagem que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Vamos ouvir aqui um pouco da palavra do Senhor que Deus tem para falar ao nosso coração nesse domingão. Diz assim, Atos capítulo 9. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homem, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura para ti recalcitar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito tudo o que convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e não bebeu. Glória a Deus, meus irmãos queridos. Essa palavra é tremenda. Ela fala, meu irmão, da transformação que Jesus pode fazer em uma vida quando ele tem um propósito. Esse homem aqui, Saulo de Tarso, ele era um homem religioso. Ele era um homem que ele conhecia as leis, ele era um homem que temia a Deus, mas da maneira dele, né? Ignorante, digamos assim, sem muito entendimento. Ele era muito inteligente, mas ele não entendia realmente a verdade, né? O Deus sobre Jesus, o Deus único. E a Bíblia diz, meu irmão, que quando Deus tem promessa, quando Deus tem propósito, quando Deus escolhe alguém, Deus muda a circunstância, Deus faz um reboliço, Deus trata, Deus trabalha, mas se cumpre a vontade de Deus sobre a sua vida e a minha vida. E assim foi com Saulo, meu irmão. A Bíblia diz que ele estava indo, respirando ameaças contra os discípulos. Ele estava indo para a cidade de Damasco, né, perseguir os cristãos, prender quem ele pudesse, acabar com aquilo que ele chamava de seita, né? Seita, ele chamava os seguidores de Jesus. E, meu irmão, é tão lindo o que Deus faz, que Deus, ele, né, antes de Saulo chegar em Damasco, Jesus chegou primeiro na vida dele, transformou aquele homem totalmente, meu irmão, fez com que ele tivesse uma experiência horrível, porque ele caiu, ele ficou cego 3 dias sem ver fisicamente, e Deus se revelou para ele nesse momento, meu irmão, porque ele ficou cego, foi ruim para ele, foi algo físico, mas Deus fez um reboliço espiritual na vida dele. Eu quero dizer para você que está me ouvindo nesse domingo, Deus, meu irmão, tem os meios dele extraordinários e sobrenaturais e inexplicáveis de trabalhar na vida daqueles que são escolhidos. Você que está me ouvindo, né? Se Deus tem um propósito na sua vida, se Deus tem algo para fazer, se você é um escolhido do Senhor, pode acreditar que Ele vai uma hora criar uma circunstância para você reconhecer que só Ele é Deus, que não há outro além do Senhor Jesus. Paulo, meu irmão, Saulo de Tarso, ele estava indo para Damasco, ele estava indo perseguir os cristãos, prender, ele tinha carta, ele tinha autorização dos maiorais para prender os cristãos, porque ele achava que o cristianismo ali, que seguindo Jesus Cristo não era o correto. Eles estavam ali religiosos, eles estavam esperando o Messias, ele era fariseu, ele era aqueles homens da lei, fazia parte daquele grupo seleto ali, porém sem nenhum entendimento espiritual verdadeiramente. A letra, né, o entendimento, o estudo matava ele espiritualmente, não deixava ele compreender e enxergar que o Rei da Glória, o Deus Todo-Poderoso, estava naquele lugar ali, tinha morrido por ele, né, estava sendo pregado sobre o nome de Jesus, o que Jesus tinha feito. Ele não conseguia, Saulo não tinha entendimento, mas, meu irmão, Deus é especialista em abrir o entendimento das pessoas. A Bíblia diz que quando ele foi no caminho, ou seja, ali no caminho, ele não tinha nem chegado ainda direito na cidade,
veio um resplendor de luz do céu, né? E ele caiu em terra, ou seja, ele caiu e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem é, Senhor? Porque ele não sabia, ele não entendia, ele não conhecia ainda Deus. E aí ele falou: quem é, Senhor? E ele falou: eu sou Jesus a quem tu persegues. E eu quero dizer para você, ele não estava perseguindo Jesus, ele estava perseguindo os discípulos de Jesus. Mas todos aqueles que perseguem um servo de Deus genuíno, verdadeiro, eles estão perseguindo o próprio Deus, porque os servos que se levantam, meu irmão, para fazer aquilo que muitos não querem fazer, que é pregar a palavra, quer entregar uma mensagem de libertação, né? Muita gente quer ficar na sua vidinha ali, ó, sossegada, e não quer fazer a obra de Deus. Mas você pode ter uma vida boa, sossegada e fazer a obra de Deus também, que é o que Deus quer de nós, meu irmão. Eu tô aqui, por exemplo, para isso nessa tarde, para ministrar uma palavra, para que através de uma mensagem bíblica pessoas sejam curadas, libertas, transformadas, porque Jesus, ele é capaz, ele é poderoso para fazer assim. Então, ele estava se levantando contra o próprio Deus. Então o Senhor falou para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele falou: quem é, Senhor? E Jesus falou: eu sou Jesus a quem tu persegues. Ou seja, Saulo, você está me perseguindo, você está atrapalhando a minha obra. Ele estava querendo dizer isso, né? E aí a Bíblia diz aqui que ele ficou: Senhor, o que queres que eu te faça? Ele ficou preocupado, porque ele viu o poder do Deus verdadeiro, tremendo e poderoso. E ele falou: o que queres que eu faça? Aí o Senhor falou com ele: levanta e entra na cidade, e lá será dito para você o que você tem que fazer. Está escrito aqui em Atos capítulo 9. E ele entrou na cidade levado por outras pessoas, porque ele não conseguia enxergar mais fisicamente. Ele teve que passar por essa experiência ruim. Imagina você ficar 3 dias sem poder enxergar fisicamente, sem poder ver nada. Abriu o olho e cadê? Não enxergo nada. Saulo ficou assim para ele aprender a conhecer a Deus, para ele saber quem era Jesus. Mas foi por um grande propósito. Deus não tem mal para a sua vida, Deus não tem mal para a minha vida. Tudo coopera para o nosso bem. Mas Deus tem propósitos, Deus tem chamado, Deus tem escolhido a mim e você. Então, muitas vezes ele vai permitir situações na nossa vida para nos aproximar dele, porque a intenção de Deus é que você conheça ele, é que eu conheça mais e mais, conheçamos e prossigamos e conhecer o Senhor, diz a palavra do Senhor em Oséias. E a Bíblia diz que quando Saulo abriu o olho, que ele não viu que... Não, na verdade, as pessoas que estavam com ele, porque não estava sozinho, estavam outros varões, outros homens com ele. E quando eles abriram os olhos, os homens, eles não viram ninguém, mas eles estavam vendo fisicamente ainda, mas eles não conseguiam ver ninguém, porque a voz veio do alto para Saulo. E, meu irmão, eles guiaram ele pela mão e o conduziram até Damasco. E ele ficou 3 dias sem ver. Porque nesses 3 dias foi o tempo que Deus determinou para ele. Talvez na sua vida possa ser mais tempo. Talvez na vida de outro possa ser menos tempo. Não sei, meu irmão, porque quem sabe é Deus. Na vida de Saulo, né? Saulo de Tarso, foram necessários somente 3 dias sem ver, para que ele pudesse enxergar a grandeza de Deus espiritualmente, para que Deus pudesse fazer uma transformação aqui dentro dele. Não adiantava ele ter lei, não adiantava ele saber, mas se ele não tivesse o temor e realmente conhecesse o Senhor. E a Bíblia diz que Deus enviou um homem chamado Ananias para ir lá e voltar a dar vista, orar por Saulo e trazer visão física para ele novamente. Tremendo. Deus falou com o servo dele: Ananias, vai lá, né? Saulo tá lá, ele teve uma visão agora, e onde ele via que um homem entrava pela porta, orava por ele e ele voltava a enxergar. Então Deus, meu irmão, deu uma visão ali, um sonho ali para Paulo, e ao mesmo tempo falou com o servo dele: vai lá e faz isso, porque Deus tem o poder sobre todos, sobre tudo, sobre todas as coisas. Ele que domina tudo, ele faz tudo a seu tempo, no tempo certo, ele é bom. E aí o Senhor falou para esse homem Ananias: olha, vai lá, porque esse é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis, dos filhos de Israel. Ou seja, eu sei quem ele é, porque o homem ficou com medo. Mas, Senhor, quando o Senhor falou com Ananias, está dizendo aqui, né? E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor.
E disse o Senhor: levanta e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando, e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E aí Ananias, a Bíblia diz que ele falou: Senhor, esse homem tem feito mal, eu tenho ouvido falar, né? Que ele tem feito coisas terríveis. E aí começou, né, a falar ali. E aí o Senhor falou: não, Ananias, vai, porque ele é um vaso escolhido meu. Porque se Deus estava mandando Ananias ir lá, é porque Deus estava garantindo que ele ia trabalhar na vida de Saulo. Que depois Deus mudou o nome dele ali para Paulo. Paulo de Tarso foi um dos maiores pregadores que a palavra de Deus nos mostra, meu irmão, para você ver como Deus transforma o caráter, a pessoa, a vida, né, os pensamentos. Deus, ele transforma tudo. Então, a Bíblia diz que Ananias foi, entrou na casa, impôs a mão e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram os olhos como umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. É assim que Deus faz. Deus é Deus, tá? Eu quero dizer para você que está me escutando nessa tarde: abre seu coração para Jesus. Jesus quer fazer coisas lindas e extraordinárias na sua vida, coisa que você nunca viveu. Por mais que você tenha vivido muita coisa e você tenha considerado tudo isso muito bom, Jesus tem coisas melhores e maiores para sua vida. Ele te escolheu. Você está me ouvindo? É porque você é um vaso escolhido, porque essa foi a mensagem desse domingo. Vaso escolhido do Senhor você é. Então você se prostre diante de Deus, reconheça que só Ele é Deus, deixa Ele trabalhar na sua vida. Se as coisas estão indo mal, às vezes, permita ser conhecido ali do Senhor, né? Deus tem te conhecido. Permita-se conhecer o Senhor. Permita-se entregar ao Senhor, porque Ele tem mudança de situação. Ele tem mudança de cativeiro para a sua vida. Ele quer transformar você num grande homem de Deus, mulher de Deus. Ele quer transformar a sua vida de maneira tal que você não vai se reconhecer mais. Glória a Deus. Esse Deus é lindo. Assim Ele fez comigo, assim Ele vai fazer com você, assim Ele fez com Paulo na Bíblia. Ele é Deus de transformação, Ele é Deus de mudança na vida daqueles que são escolhidos por Ele. Guarda essa mensagem no seu coração, que o Senhor te edifique, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor fale contigo como Ele falou com Tarso, com Saulo de Tarso, que Ele transforme a sua vida como Ele transformou poderosamente aquele homem. E que, meu irmão, que você tenha testemunho para contar onde Deus te enviar, porque Deus vai te enviar em muitos lugares. Você que está me escutando, Deus vai te enviar em muitos lugares para falar para todo mundo o que Ele fez na sua vida, a transformação que Ele fez com você. Que Deus abençoe você, que você tenha um excelente domingo. Eu vou fazer uma oração. Pai amado, Pai querido, eu te apresento, Senhor, essas vidas. Pai, a tua mensagem foi ministrada, Senhor. Eu não tenho poder nenhum, Pai, se do alto o Senhor não mandar, Pai. Por isso, Deus, o Senhor conhece essa vida, essas pessoas. Senhor, em nome de Jesus, alcança o coração. Pai amado, Pai querido, faz um reboliço, faz uma transformação. Meu Deus, dá experiências profundas, tremendas, sobrenaturais, meu Senhor da glória, para que o teu nome seja glorificado e exaltado, porque tu és Deus e não há outro, Pai. Quando o Senhor quer agir, ninguém pode impedir, Senhor. Eu te agradeço, te apresento nas tuas mãos, Pai, na certeza da vitória do Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe, que a paz de Deus fique com o seu coração e que você seja, edificado, transformado por essa palavra, em nome de Jesus. Amém.